Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo começando aqui, me chamo Nádia, mas antes, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Pois é, aqui está o pós-jogo entre Vasco e Grêmio. Ontem em São Januário, mais uma vez, o Caldeirão estava vazio, né? Infelizmente, diante de tudo que tem acontecido, mais uma partida que o Vasco não recebe o seu torcedor. E isso tem influenciado de uma forma negativa, né? Já que o Caldeirão, quando é dia de jogo do Vasco, ele realmente pulsa, né? E traz aquela energia muito positiva para os jogadores. Mas mais uma vez, tivemos aí diante de um estádio vazio, um jogo ontem. O Vasco conseguiu um pontinho. É bastante importante frisarmos que o Vasco jogou ontem diante de uma equipe muito qualificada que é o Grêmio, uma equipe que joga junto já tem bastante tempo, um treinador que tem o seu elenco em mãos e que tem bastante tempo no comando da equipe do Grêmio. É importante frisarmos isso, que um ponto que o Vasco conseguiu ontem, mesmo jogando dentro de casa, foi muito significativo, levando-se em conta que enfrentamos uma equipe muito, mas muito qualificada, com um elenco, um dos elencos mais poderosos do futebol brasileiro. Então temos sim que comemorarmos esse ponto. O Vasco tem 10 pontos no campeonato, com um jogo a menos, uma equipe que já estava aí antes de começar o campeonato sendo taxada como vai lutar para não cair. Eu acho isso uma falta de ética de alguns jornalistas, né? Colocando aí, cuspindo besteira pela boca. Esperamos que vamos esperar o campeonato começar para depois analisarmos e falarmos besteiras, né? Então, assim, peço também ao torcedor do Vasco, pés no chão. Nós sabemos que o nosso elenco é limitado, né? Me perguntaram aí em uma das perguntas aqui do canal se o Vasco vai lutar aí para ser campeão brasileiro, se o Vasco vai ser campeão brasileiro. Uma opinião minha, se vocês não concordarem, pode deixar nos comentários, não fico chateada, mas uma opinião minha. Eu não acredito que o Vasco vá lutar para ser campeão brasileiro. Eu acredito que possa até lutar aí para beliscar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, mas é muito cedo para dar um diagnóstico, né? Até porque é a 4ª rodada ainda pro Vasco. Então temos que esperar. O campeonato são 38 rodadas, é um campeonato longo, vai terminar em fevereiro, então não tem como você chegar e falar vamos ser campeão ou vamos ser rebaixados. O Vasco tem jogado um futebol razoável, não é um futebol que encanta o torcedor. Alguns torcedores se empolgam, logicamente, sonhar não custa nada, mas o Vasco precisa ainda muito, mas muito, mas muito se equilibrar dentro de campo. Por exemplo, tenho falado muito aqui, primeiros 15, 20 minutos o Vasco leva um sufoco dos 4 adversários que enfrentou. Levou sufoco e os adversários, muito mais por incompetência, não conseguiram finalizar em gol, né? Não conseguiram os seus gols, porque se o Vasco sair atrás, fica um pouco difícil de buscar. Então a equipe tem que entrar ligada. Alô galera, entrem ligados, porque os primeiros 15, 20 minutos é caótico o Vasco dentro da partida. E ontem o primeiro tempo foi tenebroso das duas equipes, né? Mas o Grêmio jogou um pouquinho mais porque é uma equipe muito rápida e o Vasco demorou a encontrar a equipe do Grêmio mais uma vez, né? Aí 30 minutos do primeiro tempo começou a dar aquela equilibrada, mas ainda precisa muito, muito ainda de achar uma equipe ideal. Acho que o Ramon precisa disso, nada de testes, Ramon. Ramon tem feito muitos testes e muitos deles não têm dado certo. Ontem, a equipe do Vasco, mais uma vez, o Ramon mexeu na equipe, né? E parece que vai mexer também contra o Goiás, vamos esperar aí para ver. E ontem o Vasco mais uma vez fez uma partida razoável. Primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo um pouco melhor. Para vocês terem uma ideia, o Fernando Miguel foi o melhor da partida e de fato foi. Fernando Miguel tem feito umas 3 partidas aí muito consistentes. Tô gostando, que se Deus quiser continue assim. Muitos torcedores do Vasco têm perguntado o que aconteceu com o Thales Magno. Realmente, o Thales não tem jogado muito bem. Depois da contusão que ele teve, não tem jogado bem, mas vamos tentar analisarmos alguma coisa. O Thales tem jogado sozinho, o Henrique não tem subido, o Ramon tem colocado o Henrique para ficar um pouquinho, o Henrique não tem muito
pouco passado do meio campo e tem deixado o Thales muito sozinho naquele lado esquerdo, levando-se em conta que o Thales joga muito mais pela direita. Então o Thales de repente esteja sentindo isso, tem jogado isolado, não tem tido aquele 1-2 que sempre teve ano passado, e o Thales ainda não encontrou o seu futebol. Mas muito, uma opinião minha, deixa os seus comentários aí, muito em função desse isolamento. Ele não joga sozinho, futebol é coletivo. Então o Thales tem sentido muito isso. Em relação ao Germancano, ontem não fez uma partida boa. Por quê? Porque a bola não chega a ele, não tem ninguém para mandar essa bola para o Germancano. O Germancano quase não recebe bola, ele tem que sair da área para buscar jogo, não é a função dele. Germancano é um cara de um toque só, 2 no máximo, e já mete a bola para dentro do gol. E isso tem atrapalhado muito o argentino. O Vasco jogou com meio campo, um 4-4-2, né? O Ramon trouxe esse esquema novamente, mas também não funcionou muito. Felipe Bastos, Andrei e o Bruno Gomes, eu achei até que dando a liberdade pro Andrei, o Vasco ia ganhar mais ali na questão de armação, mas não aconteceu isso. O Bruno Gomes, lógico, tem uma saída de bola melhor, mas o Bastos tem muito aí, uns 2, 3 jogos aí que o Bastos não tem jogado bem, apesar de ter feito gols, não tem jogado bem. Os botes muito fora, e isso me preocupa demais. O meio campo do Vasco é muito aberto, alô Ramon, muito aberto. Quem é você? Ninguém, né? Não sou ninguém, logicamente, mas algumas coisas nós entendemos. Então, o meio-campo do Vasco muito aberto, frisarmos que a defesa do Vasco muito sólida, muito consistente, as bolas no alto, quase todas a equipe, tanto o Castan quanto o Ricardo Graça tem dado conta do recado, mas aquele meio campo do Vasco ele tá muito defasado, uma opinião minha. Em relação ao Benítez, jogou razoavelmente bem. Benítez é um cara que tem que jogar um pouco mais centralizado e dando liberdade para ele, que ele vai fazer sim o melhor jogo aí, que o argentino ele entende muito bem sobre essas questões, né, de saber se movimentar muito bem. O Vasco ontem não fez uma partida boa, mas saímos com empate e isso que importa. O Vasco está no G4, para alegria do nosso torcedor. Vamos esperar aí o próximo encontro aí do nosso Gigante da Colina. Próxima partida será contra o Goiás pela Copa do Brasil. Pois é, vamos torcer aí para que o Vasco consiga essa vitória, já que perdeu, né? A primeira partida eu estava lá em São Januário. O Vasco empatou a partida, mas vamos esperar aí, se Deus quiser, vamos sair com a vitória e nos classificarmos para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso, galera. Fiquem com Deus e acreditem, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Foi o que ele disse. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau. Valeu.